Olá, olá! Você que apertou o play aí para escutar mais um Fala Aqui que eu te escuto! Aqui eu sou Dani Klein, presidente da porra toda, e do meu lado, a minha sempre companheira de podcast que tentou escapar hoje, eu peguei no laço. Quem é você, companheira? Olá, Dani Klein, Leandra Sena aqui, nem tanto do seu lado, que nós estamos em cidades diferentes, mas sempre pertinho. Tô aqui para ouvir. Eu quis escapar porque o assunto de hoje é um assunto que vai dar pano para manga, né? Será? Será? Eu não sei, eu tô achando. Vamos ver. A gente gosta disso, né? Babado e É em inglês, né? É em inglês o assunto. É quase uma tradição do Fala Aqui que eu te escuto colocar as coisas em inglês. A gente acha chique em inglês. Né? Então, nós vamos falar sobre low-tech, legal tech, qualquer tech, que é... Star Trek. O Matheus e o Ali explicam pra gente daqui a pouquinho. Nariz, solta a vinheta. Fala. Hã? Eu? Fala. Sim que eu falo. Fala aqui que eu te escuto. Muito bem, cá estamos nós, depois dessa vinheta maravilhosa, ainda trabalhando de casa, né? Doidos para dar uma voltinha, sair desse enclausuramento, doidos para dar um abraço nessa galera, né? Pelo menos eu sou casada, né? Olhando aí, como diz Gustavo Lima na última live dele, eu que vivo reclamando aqui que eu sou casada, e não sou solteira, que não sei muito bem como é que é namorar. Olha, tá dando pra tirar o atraso aí também, Leandra? Primeiro, eu gostaria de declarar publicamente que não tem atraso não, tá, gente? Girl. E segundo que, olha, aqui entre nós duas, assim, não tem ninguém ouvindo, né? Mas até pra isso tá dando meio que tédio, né? Porque, tipo, é o dia todo. Nossa, Olhando aí pra cara da pessoa. Mas é muito privilégio, tá? Você deve estar cansada aí. Notei mesmo que você tá de olheira, achei que era a ponta da crise do coronavírus, rapaz. Eu me recuso a me maquiar em casa. Olha só, a gente vai ter que trazer um sexólogo aqui para conversar com a gente sobre isso. Mas o assunto hoje não é bem isso, não. É da galera que se ferra aí, que se fode toda aí, né? E precisa da ajuda desse pessoal aí que o Matheus vai explicar pra gente como é que ele ajuda a galera que se fode aí com essa galera de companhia aérea, gente que compra na internet e não entrega. Matheus. Dani, doutor Matheus, Dani, doutor Matheus. Não, gente, doutor não, por favor. Eu tento me livrar tanto disso, por favor, doutor, não. Pode ser o Matheus. Eu chamo de amigo. Pode ser amigo também, não tem problema não. Pode ser amigo, melhor que doutor. O negócio é pagar os honorários, né, Matheus? Pagando os honorários, pode chamar quem quiser. Doutor Matheus, em primeiro lugar, gostaria que você se apresentasse e falasse aí para todos os nossos ouvintes e telespectadores do YouTube, YouTube espectadores, quem é você e que assunto é esse que nós vamos falar, legal tech, low tech, o que é isso? Tá, legal. Dani, bem, né, eu sou o Matheus, eu sou advogado especialista em direito empresarial, trabalho há algum tempinho nessa área de inovação, principalmente ligado a empresas de tecnologia. E por uma coincidência do destino, acabou que eu me envolvendo muito com essas empresas de tecnologia, eu acabei tendo um certo conhecimento em relação à área de inovação no direito. E essa área hoje está sendo muito, como é que eu posso dizer, explorada pelas chamadas law techs ou legal techs, que na real são empresas de tecnologia que atuam na área do direito. É um movimento muito grande que a gente tem visto hoje. Nós temos uma associação no Brasil hoje que trata desse tipo de coisa, e provavelmente é a próxima grande onda de serviços jurídicos que o Brasil vai enfrentar. Rapaz, você está com medo do Uber aí, ó. Não é? Então, é algo que sempre acaba acontecendo, né? Do outro lado,
O Arley, que é uma figurinha repetida já aqui na Kik. O Arley, de onde você está falando, Arley? É do seu quarto, é do banheiro, é da sua sala, é da sua cozinha? Eu estou falando diretamente da minha sala, aqui quase um QG, porque eu e meu noivo montamos nosso home office aqui na sala, então é meio que o nosso escritório. Então estamos aqui de Vila Velha, cada um na cidade, né? Estamos de Vila Velha, mantendo a quarentena, passando bastante álcool gel, fica aqui a dica, tá, galera? Passa álcool gel, se higieniza para evitar propagar esse corona aí. Ainda, eu espero que quando esse episódio vá ao ar, Dani, já esteja todo mundo agarrado junto na rua de novo, em aglomeração, todo mundo se lambendo. Porém, no momento, infelizmente... Solteiro transando mais que casados. Mas eu queria dizer que essa questão do casado é muita história para boi dormir, tá? Só vou dizer isso, porque, gente, não tem condições, tá no meio de uma pandemia, todo mundo estressado, não tá rolando. Ou pelo menos aqui, não sei. Obrigada, namastê, Arley, foi isso. Coronastê, Leandra, coronastê. Namastê. Eu não sei, é que aqui em casa é o seguinte, né? Meu marido é músico. Então, assim, dia de semana eu trabalho o dia inteiro. Final de semana é ele que trabalha. Então, tipo assim, ficar em casa, assim, ó... tenho criança, né? Mas a avó tá aí pra tomar conta, tá uma coisa de doido aqui. Daqui a 9 meses a gente vê o resultado. Pimpolho aí, ó. Pimpolho, pesado nesse negócio aí. Mas o Arley, olha eu falando de sexo de novo, você vê como é que o negócio já tá, ó, psicológico. Vocês Tá veem. achando que o YouTube vai barrar, vai colocar uma restrição de idade, né? Vai, só mais de 18 anos. Mas o Arley, me explica por que a gente te chamou aqui, o Arley. Então, vocês me convidaram para participar de novo pela minha beleza. Que os homens armaram para me convencer. Então, galera, o negócio é o seguinte, nós vamos falar sobre Legal Techs. Que são as Legal Techs, que o Matheus já deu uma introdução a respeito do assunto. São essas startups, essas empresas que usam uma forma diferenciada de abordagem, uma forma diferenciada de contato com o cliente, para conseguirem mediar esse acesso à justiça. Então, as Legal Techs são essas startups que usam do direito para ter os seus ganhos, seus lucros e para oferecer também um serviço diferenciado. A nossa problematização é a seguinte: essas startups, elas estão ferindo algum código de ética, ou elas estão interrompendo ou prejudicando o trabalho dos advogados, seja autônomo, seja através de escritório, mas qual tem sido essa atuação? Por que essas startups estão nesse boom enorme? Por que está crescendo tanto a procura e a demanda também? Inclusive, a criação de novas startups, né, no sentido jurídico das Legal Techs. Por que está crescendo tanto? O que tem de legal? O que tem de diferente? E por que está dando tanto pano para manga nos últimos tempos? Eu quero entender várias coisas. Uma delas, e aí o Arley está aqui também para falar um pouco disso, a gente sabe que os advogados não podem fazer propaganda. Não podem fazer anúncios e posts nas redes sociais, e essas empresas podem. Né? Então, a gente tem algumas coisas, por isso que a gente falou aqui, para quem está ouvindo, para entender por que a gente fala sobre fogo no parquinho e está causando algum desconforto, por exemplo, na OAB, que é esse caso, porque existem regras que têm que ser cumpridas para o advogado, por exemplo, que não necessariamente são cumpridas para uma startup que trata desse caso. E aí, doutor, como que tira o pescoço dessa guilhotina? Como que faz? Porque você é um advogado, você responde à OAB. Uhum. Mas se você for um advogado que responde à OAB, que trabalha numa empresa dessa, o que acontece com você? Olha, eu acho que essa é a pergunta que toda a advocacia do Brasil está se fazendo hoje. Porque nós chegamos num ponto onde a tecnologia avançou sobre o mercado da advocacia tradicional de uma maneira muito rápida, né? Nós vimos isso acontecer com outros mercados, e aí o exemplo lá do Uber taxista foi bem parecido, né? Mas isso de repente explodiu no Brasil. E aí hoje nós temos Legal Techs que fazem as mais diversas atividades, algumas delas aqui no Espírito Santo, até bem famosas, outras de São Paulo, Recife, vários lugares diferentes, e que elas usam geralmente uma estratégia que é muito inteligente, de você pegar um pedacinho do serviço jurídico, fazer ele muito, muito, muito bem, e dali você começar a crescer.
Então, hoje, por exemplo, nós temos empresas que fazem automação de contratos. Você basicamente pega lá a sua redação, né, as palavras do contrato, coloca no sistema deles e você vai gerenciando versão, você vai automatizando, você consegue dar escala a essa operação de contrato dentro da plataforma deles. Você tem hoje empresas que fazem software de gestão de escritório de advocacia e departamento jurídico, legal techs que trabalham com analytics, né, com jurimetria, que é estatística aplicada ao direito. Cara, existe assim, uma infinidade absurda de verticais de atuação para legal techs, o que, na minha visão, é muito positivo. A gente está trazendo oxigênio ao mercado, que é basicamente o mesmo desde a Roma Antiga. E, em algum momento, né, o mercado teria que passar por uma oxigenação, por uma inovação um pouco mais radical. O que eu vejo que existe uma tensão hoje em relação à OAB, instituições com essas legal techs, são com as empresas que fazem atividades que são consideradas privativas de advogado. E o que é isso? Existe uma lei que fala que atividades XYZ só podem ser feitas por advogados. Qual que é o grande problema disso? É que não é assim, né, uma atividade muito bem especificada. Por exemplo, consultoria jurídica é uma atividade privativa de advogado. Agora, o que é consultoria jurídica? Sabe, existe um problema semântico ali. Consultoria jurídica é eu dar um parecer? É eu pegar um cliente e entrar com um processo para ele? É eu fazer um contrato para ele? Sabe? E nesse problema de interpretação da legislação que está a tensão entre, por exemplo, né, como todo mundo está acompanhando por aí, OAB e empresas que trabalham com essa mediação de conflitos com companhia aérea, sabe? O que eu vejo assim, que é o grande problema é a falta de uma exatidão em relação ao que é privativo do advogado. Deixa eu fazer um esclarecimento, claro. Matheus, só para quem está ouvindo a gente, porque eu acredito que talvez grande parte do nosso público ainda não tenha tido contato com uma legal tech, né, gente? Quando a gente fala de legal tech, legal é de lei mesmo. Então, uma empresa de tecnologia para lei. Quando a gente fala de law tech, a gente está falando de law, de lei mesmo, só para vocês poderem entender que universo é esse que a gente está falando. A gente está falando de empresas que o Matheus falou muito bem colocado, que utiliza escala, né, e aí profissionais para desenvolver alguns trabalhos que antes a gente pensava ser exclusivo do advogado. Então, legal, law tech tem a ver com esse mercado específico do Matheus, por isso que a gente chamou o advogado para bater um papo com a gente. Agora, Matheus... Nem necessariamente, né, Li? Assim, acho que, às vezes, alguns serviços, pelo menos do que eu já usei de legal tech, alguns serviços é uma coisa que você nem contrataria um advogado, você teria que resolver você mesmo. Só que como você não tem esse conhecimento e acha que pode ser enrolado pelo outro e tal, você tem esse caminho, que é um caminho muito mais rápido, porque muitas vezes a resposta é muito mais ligeira. Sim. E muito mais barato, porque você não tem aí custos, geralmente você acaba só passando um percentual do seu ganho. Era aí que eu ia entrar, sócio, a gente sempre, né, fazendo transmissão de pensamento, porque é exatamente isso que eu ia falar. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de escala, a gente fala de custo baixo, que não é uma realidade de advocacia no Brasil, no mundo todo, acredito. E foi o que você disse, talvez a gente não contrataria o advogado, mas se a gente se sentisse inseguro ou quisesse, o único profissional que a gente contrataria antes da Legal Tech seria os advogados. Né? A gente pediria ajuda a eles. Que seja em último caso, mas pediria ajuda a eles. E agora a gente já pode recorrer às Legal Techs. E essa palavra que eu queria falar tanto com escala, com velocidade e com preço baixo. Talvez seja aí, porque não segue uma tabela da OAB, né? Não dificilmente você vai encontrar uma legal tech que segue uma tabela ou que tem um preço absurdo. O que eu vejo muito é que as legal techs estão conseguindo dar eficiência a pequenos processos. E aí não processo judicial, tá, gente? Assim, processos enquanto, né, uma ordem cronológica e ordenada de fatos. Pequenos processos de
que normalmente não vale muito a pena para o advogado. A verdade é essa. Esse caso, por exemplo, das companhias aéreas, que talvez seja o mais emblemático do Brasil hoje, é mais ou menos isso. Né? Porque dificilmente você vai ter um escritório de advocacia trabalhando com 5, 6 mil processos judiciais de clientes, pessoas físicas diferentes. Sabe? Você vai ter o escritório da outra ponta, né? O escritório representando a companhia aérea. E aí tudo bem, não tem problema nenhum em relação a isso. Agora, o outro lado você não vai ter. E aí as pessoas se sentiam um pouco desamparadas. Hoje em dia tem essa alternativa, que ao meu ver é positiva, sabe? É positiva, porque promove acesso à justiça, que é um dos nossos princípios constitucionais. O que a gente precisa só entender né, eu não conheço a operação dessas empresas a fundo, poder falar muita coisa assim que pode, que não pode fazer, mas a gente precisa entender se o que eles estão fazendo é permitido pela legislação. Se for permitido, não tem problema nenhum, pode seguir a vida. Se não for permitido, aí está sujeito a tomar algum tipo de multa, penalidade, né, sofrer as consequências da nossa legislação normal. Eu acho que essa briga, vai ficar assim, tipo, é muito igual Uber e taxista. Gente, é muito igual. Porque Teremos Uber... passeata de advogados agora, então, batendo panela. Não, vai ser. Sabe que eu acho igual, assim, você pensa bem. Você, como é que era na questão do táxi? Você pensava o seguinte, eu quero ir daqui ali, mas o táxi vai dar R$20. R$20 é muito caro. Então, você fazia o quê? Você ia a pé. É fato. Você ia a pé. Você fazia as contas, se valia a pena você pegar o ônibus, às vezes o ponto de ônibus não era muito na mão para você ir, você ia a pé. Eu cansei de perder as contas de quantas vezes eu saí do trabalho para ir para casa da minha mãe a pé, não porque, às vezes até chovendo, porque não tinha como. Pegar um táxi era muito caro, e não tinha ônibus no trajeto de onde eu estava para onde eu tinha que ir. Então, perdi as contas disso. E, por outro lado, quando você lança o Uber, você pega todo esse público que iria a pé ou de ônibus, mas pela eficiência disso, o cara que também tinha uns R$20 para dar no táxi, ele vai pensar, mas eu vou pagar R$20 no táxi para quê? Se eu posso pagar R$6 no Uber e ainda dividir aqui, se não for o Uber colaborativo, né, de carona. Acho que é muito parecido essa história, porque você abarca dentro de uma população que eu acho que tinha até medo de chegar perto de um advogado. Quem é que perde uma bagagem no avião e vai procurar um advogado para ter ela ressarcida? No máximo, vai preencher o formulário da companhia e vai se ferrar. Se ferrar. Hoje, se você perde uma bagagem, a companhia entrega sua bagagem toda rasgada, toda ferrada, em vez dela dar uma banana para você, né? Se vira aí, se quiser entrar na justiça, porque ela sabe que você não vai ter recurso para isso, porque é caro, e ela sabe que você não tem conhecimento técnico para poder ir lá debater com o escritório de advocacia deles, né? Então, agora, em vez de fazer isso, você consegue acionar uma empresa de tecnologia, que vai resolver isso para você com muita facilidade, com muito pouca burocracia, e você vai ter os seus direitos pagando um percentual do que você nunca iria entrar na justiça. Então, você amadurece um mercado, e aí das companhias aéreas acho que amadurece muito, que o brasileiro, em geral, ele deixa as coisas ainda acontecendo, né? Mas olha só, Dani, é muito interessante a gente abordar essa questão que você falou a respeito dessa diferença entre táxi e Uber também. Por quê? A gente vê em ambos os ramos de atuação, desde o transporte de passageiros até esse suporte contra companhias aéreas, enfim, que foram suscitados, a gente vê que tem um mar de pessoas que estão desamparadas, e esse mar de pessoas que estão desamparadas, elas estão querendo ser ressarcidas pelos danos que elas sofreram, ou elas estão querendo ter o seu transporte viabilizado de uma forma que os custos sejam menores e que ela tenha uma qualidade de serviço pronta ali para ser entregue para ela. E aí a gente já volta lá ao que o Matheus tinha falado também a respeito de duas coisas. Primeiro, atividade privativa de advogado. Quais são, de fato, as atividades que são privativas de advogado? Porque, usando o exemplo que você deu, se antigamente você perdia uma mala numa viagem aérea e você não corria atrás para você ter esse ressarcimento,
você ficava sem. Ok, mas você tem também, o judiciário ele disponibiliza meios que você pode acessar a justiça de uma forma que seja mais tranquila, mais fácil, através do juizado especial civil. E o juizado especial civil é uma lei que vem criando essa forma de acesso à justiça, onde você pode entrar, inclusive, sem advogado com um processo. Então, o processo ele tem o mesmo peso, ele tem os mesmos malefícios, né, para a parte que foi vencida, digamos assim, para ser um pouco mais claro. E a pessoa ela pode entrar sem o auxílio de um advogado. Existe lá no peticionamento, que é onde as pessoas te atendem para iniciar esse processo, existem pessoas que são capacitadas para entrar, para redigir o que você precisa, para entrar com esse processo, e você só vai lá na audiência e resolve a partir daí. Tem mediador que fica à disposição, tem o cartório que fica à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas, tem o próprio juiz que, né, profere sentença em eventual necessidade. Então, existem meios de acesso à justiça. O que acontece a população sabe disso? A população está pronta para ir atrás, correr atrás dos próprios direitos para ter esse ressarcimento e ter a sua indenização ou ter a sua compensação financeira? A população não está pronta. E aí, o que eu vejo dessas legal techs é que elas buscam essas pessoas e ela já se insere no meio onde essas coisas já estão acontecendo e ela fala, ei galera, olha, eu tenho a solução, é muito rápido, muito fácil e sem custo nenhum. Então, isso é muito interessante para o público, para quem é cliente dessas legal techs, isso é muito interessante porque você está na comunidade da sua casa, você não tem custo nenhum para fazer esse serviço e você vai ter o seu ressarcimento ou a sua compensação financeira, então por que não? Certo? E aí, quando eu olho para isso de um lado e do outro lado eu vejo a figura, a romana, a arcaica lá do advogado, que é o cara que está sempre de paletó, o cara que está sempre com aquela pastinha na mão, que é caro, que é enrolado, que vai demorar, 7, 8 meses para me dar uma resposta do meu processo. Então, eu vejo essa dicotomia e eu falo, por que eu não vou pro lado que é muito mais fácil e eu consigo lidar, consigo ser ressarcido naquilo que eu sofri, sendo que, do outro lado, quem poderia me ajudar, né, o advogado, quando a gente olha para a questão tradicional, se é tão inacessível. E aí eu, inclusive, já falo também pelas pessoas de classe média e baixo, é muito inacessível, porque por muito mais inacessível. Agora, o Arley, essas legal techs, e é bom lembrar aqui também, gente, que o nosso querido Arley, nossa senhora, faz tanta coisa, mas ele também será um advogado em breve. Então ele pode falar com tantas palavras bonitas que só um advogado. O Arley, eu queria entender uma coisa, nessas legal techs, obrigatoriamente, existe uma obrigatoriedade de ter um advogado responsável por essas empresas? Não, nenhuma. A única obrigatoriedade que tem é você ter um bom atendimento. Porque se você tem um bom atendimento ao seu cliente, você vai para onde você precisa, você chega onde você precisa. A presença de um advogado só se faz necessária e imprescindível quando você precisa acessar a justiça comum, porque aí o advogado ele detém esse poder postulatório, né, deixa eu falar mais tranquilo para todo mundo entender. Obrigada, o advogado... Na justiça comum, o advogado, ele pode entrar representando o cliente, então você só consegue acessar a justiça comum, né, fórum e tal, que a gente vê por aí, através de um advogado, então aí sim é imprescindível, só que já vislumbrando esse ser não acessível, a justiça tem os meios de acesso também para a galera que não quer ou não precisa do advogado, que é o juizado especial civil, né, que eu já comentei. Mas para estar à frente de uma legal tech não tem necessidade nenhuma de você ser advogado nessa questão. Aí por questão empresarial, questão contratual, são outros 500. Não existe no Brasil uma cultura de processo. Você chega nos Estados Unidos, se alguém pisar no seu pé, você processa e pede indenização. Então existe uma conscientização muito grande do que é seu direito, né? E isso não é feio, você não é um filho da mãe, porque você está processando, não é uma coisa natural de você ter seus direitos respeitados ou se buscar a justiça para arbitrar. Okay? Então, não existe essa cultura no Brasil. Então, vocês acreditam que essas empresas de tecnologia, elas vão contribuir para melhorar, a conscientizar os brasileiros a buscarem mais os seus direitos? Ao facilitar o acesso, elas vão mudar a cultura do brasileiro que acaba deixando tudo para lá? Uhum.
Eu acredito que sim, mas eu vou deixar o Matheus responder um pouquinho também. Aproveitar o tempo que a gente tem do convidado. Né? Olha, eu acho que sim e não, ao mesmo tempo. Por quê? Sim e não. Eu acho que, por um lado, o acesso ficando mais fácil, as pessoas têm uma capacidade melhor de tomar uma decisão e de falar, ok, eu vou querer correr atrás, né, de uma indenização, eu vou querer processar ou não. Por outro lado, eu não acho que isso vai gerar um aprofundamento de consciência sobre o direito da pessoa, sabe? Eu acho que vai ser meio que uma ferramenta. Eu vou lá, se eu ganhar, ganhei, se eu perder, eu perdi. E é isso aí. É diferente da pessoa, assim, ela, né, buscar entender qual que são os direitos de verdade dela, o porquê que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo. Eu acho que a grande diferença agora, talvez se a gente entender que ao advogado é proibido ele fazer oferta pública, né, de serviços. Ele ficar por aí, correndo atrás de gente, botar outdoor, fazer campanha patrocinada, esse monte de coisa assim. E a Legal Tech não. E aí, com isso, acaba acontecendo uma prospecção ativa de clientes, então você consegue alcançar um universo de gente assim, infinitamente maior do que o advogado tradicional. E isso é muito positivo, né, em relação ao que a gente já falou, de acesso à justiça, de democratização dos meios de processo e coisas assim. Só que eu não acho que isso vai acabar assim, atingindo um nível filosófico, sabe? Assim, um nível ideal de consciência sobre os direitos. Eu acho que elas vão acabar se posicionando como uma ferramenta. Olha, eu estou aqui, sou um possível fornecedor de vocês, me procurem, porque o advogado ele é bobo, chato e é feio, e eu sou legal. Sabe? Eu acho que vai ser mais ou menos algo assim. Vai se consolidar como uma alternativa, mas que na parte da consciência mesmo, da pessoa entender e valorizar né, toda a conquista histórica de direitos que aconteceu, eu acho que isso vai ficar para um outro momento da sociedade ainda, por enquanto não. É a sua opinião também, Marley? Então, eu concordo, mas eu acho que as legal techs, elas vêm como uma terceira opção na vida de todo mundo. Porque existe o advogado tradicional, que é o cara que tá lá, que você já conhece, de terno, gravata, não, ou a menina de terno e gravata. Existe a Defensoria Pública, que é um órgão excepcional e primordial no acesso à justiça e na garantia, né, dos seus direitos. Só que ambos têm um fator que é muito complicado para a pessoa que tem pressa, que é a demora. Então, um processo comum costuma demorar, porque o judiciário brasileiro é abarrotado de coisas, que normalmente são coisas simples, mas que pela quantidade, né, pelo mar de processos que existem, acabam demorando para ter um resultado. E a defensoria, a defensoria é um órgão público, né, ela atende toda a população de todos os lugares. Então, automaticamente, a pessoa que não procura um advogado particular, ela já vai na defensoria, e a defensoria tem por obrigação atender se enquadrar lá nos critérios. Mas a Legal Tech, ela vem como uma terceira opção e como uma opção muito mais autônoma também, porque você tem autonomia de resolver os seus problemas através da própria tela do seu telefone, na maioria das vezes. Você não tem nenhuma dificuldade para você ter acesso àquilo, e muitas Legal Techs, elas garantem um resultado, tipo, rápido, assim, sabe? Muito mais celery. Então, se a sua questão é ter um problema resolvido e você tem alguém na sua frente que pode resolver isso de forma rápida, gratuita, sem complicação e do conforto da sua casa, por que dificultar, sabe? Então, eu acho que jamais iria parar lá na Defensoria Pública para reclamar que a minha mala chegou toda estourada, faltando coisa dentro. Agora, já com o celular na mão, exatamente, a mala tá indo, né? Você acaba... Isso que eu tô falando, assim, significa mais, você empodera mais a pessoa de buscar o direito dela. Exatamente. Você tira dela, tipo, ter que ir no trabalho e falar assim, pessoal, o negócio é o seguinte, amanhã eu preciso procurar o Pequenas Calças, então eu não preciso de um horário flexível no meu trabalho, então, não, você vai fazer aquilo na hora, ninguém nem vai saber, e depois de alguns dias, poucos meses, você vê o resultado, né? Não são nem 9 meses que você sabe. É praticamente uma pérola do El Chan. Praticamente. Exatamente. Aí vem a segunda pergunta. Sim. Eu
a gente já deu na Kik consultoria para escritório de advocacia e tal, e tem, pô, é super doído, porque você quase não pode fazer nada. Eu acho que está sendo flexibilizado aos poucos, mas era bem complexo. Hoje, se um grande escritório de advocacia me procurasse e falasse como eu faço meu marketing, eu ia falar, investe numa Legal Tech. Por que eu ia falar isso? O cara, sem estar ferindo nada do marketing, ele vai fazer toda a captação de lead dele necessária, ele vai direcionar para a Legal Tech as coisas que não são interessantes para o escritório dele, e inevitavelmente ele vai puxar para o escritório dele os casos mais complexos e que precisam de um escritório de advocacia. E isso tem tudo a ver com o que a gente trabalha na Kik, que tem a ver com marketing de conteúdo. O cara já está ali, ele já foi atendido 2 vezes pela Legal Tech, ele sabe que aquela empresa funciona e ele vai associar o escritório com a startup. Então, fatalmente, eu indicaria para o cara, olha, bicho, você é dono de grande escritório? Bora investir numa Legal Tech, vamos fazer o marketing da Legal Tech, vamos associar a sua imagem a ela, e aí viria toda uma trajetória aí para o escritório de advocacia. Eu não me acho nenhum gênio do marketing. Não me acho nenhum gênio do marketing. Eu duvido. Será, Brasil, que essa afirmação é correta? Saberemos em breve. Quero perguntar uma coisa. Quando chega um caso complexo para uma startup, uma Legal Tech, qual é a orientação mais comum? Ela encaminha para o escritório de advocacia, ela orienta o cara a se virar sozinho. O que acontece? Os advogados que trabalham nela vão puxar para eles esses casos. Como é que é o bastidor disso aí, gente? Me conta, vai. Como que esses escritórios estão puxando o lead dessas startups, não estão? Olha, essa é uma excelente pergunta. Eu desconheço, tá? Eu desconheço algum caso, assim, né? Declarado, pelo menos, de... Acabei de dar uma ideia para um monte de escritório. Sim, sabe, assim, eu desconheço o caso de algum grande escritório que esteja atuando por trás de alguma Legal Tech dessas, até porque hoje o que a gente tem visto no mercado é que o que está, né, dando problema, entre aspas, é o pessoal da companhia aérea. A gente não está tendo uma Legal Tech que está atuando em outra área, sabe? Porque, na verdade, se para pensar, assim, é basicamente processo judicial que dá problema para a Legal Tech. Né? Essas companhias aéreas, elas têm tido problema porque elas fazem, né, a captação do lead de um lado, e aí elas conectam esse lead com o escritório, elas contratam um escritório que vai trabalhar para poder processar a companhia aérea. E isso aí é o que vai ter que ser enfrentado agora, né, no Brasil, se é permitido ou não diante da nossa legislação. Ou seja, a Legal Tech é uma máscara do escritório de advocacia porque ela pode fazer publicidade. Olha, então, ela pode servir como máscara, pode servir. Mas não necessariamente. Não necessariamente, né? Eu desconheço como é que funciona aí as entranhas dessas empresas para poder falar como é que funciona. Mas até onde eu saiba, não, né? Assim, é contratação, é fornecedor mesmo. O escritório é fornecedor mesmo. Agora, se para pensar, por exemplo, tem uma startup capixaba que faz algo extremamente parecido, só que com multa de trânsito. E lá nunca vai dar problema, porque multa de trânsito não é atividade privativa de advogado. Porque é um ato administrativo, né? E ele não tem exclusividade do advogado. E assim, tem um campo de atuação muito grande que não é privativo de advogado. Não é. Porque a legislação entende que não é. Então, você tem muita oportunidade, muito legal, sabe? Inclusive para advogados também. Sabe? Por exemplo, eu posso ser um cara de um grande escritório, um sócio administrador, alguma coisa assim, e eu querer investir numa unidade de negócios separada do escritório, falando, cara, olha só, não faz sentido pra gente, por exemplo, pegar, sei lá, né, um divórciozinho, sabe, do dia a dia, coisa normal, não faz sentido, sabe, um inventário, uma consultoria, às vezes, coisa do dia a dia, mas, eu posso, sei lá, digitalizar uma parte da minha empresa, fazer a transformação digital de verdade dela e ter um braço de atendimento online, por exemplo, sabe, que eu consigo manter um custo muito baixo e dar velocidade, e ainda assim ser um escritório de advocacia,
Ou então não, eu faço um spin-off logo. Eu pego uma parte da minha equipe e falo, bicho, sai do escritório, vai embora, vai para outro lugar, já botar uma outra empresa que tiver fazer atividades que, né, que a legislação permite, e vocês vão tocar esse braço do nosso escritório hoje aí. Sabe? E aí sim, isso realmente é ter um escritório de advocacia que com uma legal tech que é atrelada a ele. Nada impede. A legal tech, ela é a ponta do iceberg. Ela é a ponta do iceberg. O que a gente está debatendo aqui é provavelmente muito mais profundo. A gente está falando de toda uma mudança, de todo um mindset, já que nós temos que falar em inglês para ser chique, né? Uma mudança de pensamento, de forma de pensar, no posicionamento dos advogados, dos grandes escritórios, dos pequenos escritórios, e até da OAB. Porque o comportamento do consumidor, o comportamento humano, ele mudou em relação a essas relações. O mercado está se adaptando, e se não houver uma adaptação de inovação para os serviços prestados na área jurídica, provavelmente nós vamos ter problemas futuros. Talvez, eu estou aqui pensando com os meus botões, talvez a grande dificuldade, ou o grande, não é nem dificuldade, talvez o grande mercado aí que a gente tem, né, que toda dificuldade abre um mercado grande, é o brasileiro entender o que tem que ter advogado e o que não tem. Porque o brasileiro afegão médio, como eu, assim, que entendo pouco de lei, a gente sempre acha que quando vai arrumar confusão com alguém, tem que ter um advogado no meio. Né? Se você vai entrar lá para pedir que aquela multa de trânsito seja anulada, tem que contratar uma pessoa ou de taillé ou de terno e gravata. Se você vai brigar com o restaurante que a sua comida chegou... Então, na percepção, eu acredito que o brasileiro ele foi doutrinado também a achar que toda vez que tem uma negociação... Porque, na verdade, quando você fala de empresa aérea, você está falando nada mais do que uma negociação. Você coloca alguém para negociar por você. Então, aquela chatice... para aquela chatice de você ligar para lá, para dizer que sua mala sumiu, que tinha um perfume importado, alguém vai fazer para você. E aí, essa empresa vai achar uma forma inteligente... de fazer. Eu acho que o brasileiro talvez tem que cair na real, e aí outras empresas teriam um grande mercado para explorar, de que muitas coisas não é obrigatório de ter um advogado, que é o que o doutor Matheus está falando desde o começo aqui. Se for uma função exclusiva do advogado, respeita-se isso. Se não for, vamos ganhar dinheiro. Né? E eu acho que está aí o grande... Você que está me ouvindo, corre para a internet, dá um Google, o que não precisa de advogado, e faz logo um aplicativo. E para os grandes escritórios de advocacia, isso tem uma pegada muito bacana, porque são as famosas que a gente fala dentro do marketing, são as iscas, né? Autoridade, você atender um número grande de pessoas, as pessoas irem confiando em você, e em caso de problema maior, você já está ali aquele lead já é seu, né? Aquele cliente já é seu, porque é sua a confiança dele, porque você resolveu 2, 3, 4 problemas pequenos dele, e agora ele tem um pupinão para resolver e que realmente precisa de um advogado. E aí, com certeza, o primeiro escritório de advocacia que ele vai pensar, a primeira marca que ele vai querer recorrer é na que vem auxiliando nesses processos. E eu fico pensando assim, parece que assim, mas o brasileiro é muito bobo, por que ele não liga para a companhia ele mesmo e fala? Cara, você liga para uma companhia dessa, quem vai te atender é um advogado. Ele vai começar a falar em advogadez com você, que é pior do que inglês. Vai botar um monte de palavra em latim. No final da conta, meu filho, você acha que você tem que pagar outra passagem para a companhia. E paga, porque a pessoa não conhece, ela paga. Não conhece, paga, entendeu? Exato. Mas aí, o que a gente tem falado a respeito dessas... que você perguntou a respeito desses problemas maiores. A Legaltech, como o Matheus falou no início, a Legaltech, ela age num nicho muito específico, num nicho muito pequeno. Então, é um problema que pode acarretar, né, numa complicação jurídica, e que a Legaltech, ela está atirando naquilo ali. Então, ela consegue fazer muito dinheiro naquilo ali. Então, esses problemas maiores, esses problemas que precisam de uma perícia técnica, de uma coisa que é muito mais densa, a Legaltech, ela nem age nisso, ela nem tem como agir nisso. E aí volta para o advogado. Vamos dar um exemplo atualizado no cenário de isolamento.
Se o cara atrasou sua entrega no iFood, gente, não é para dar uma facada no entregador. Podendo evitar. Né? Pelo amor de Não precisa Deus, disso. Não, e a Eliana tá falando isso porque isso aconteceu aqui no Espírito Santo, você que tá aqui fora. Isso aconteceu aqui no estado, a pessoa estava enclausurada há quase 4 dias, né? Realmente, um enclausuramento absurdo de 4 dias, né? E aí o iFood atrasou o entregador, né? Da pizza, entregador de pizza, demorou para entregar a pizza e foi recebida facadas, afinal de contas. Gente, e eu achava que eu com fome ficava com raiva. Eu também pensei a mesma coisa. Meu marido escondeu as facas. Eu achava que eu ficava com raiva. Que pessoa maluca. O que eu tô querendo dizer? O Arley falou o seguinte, a gente tá falando de um nicho. É isso, né? Assim, você vai se especializar nas pessoas que se sentiram lesadas pelo delivery de pizza atrasado. Você vai se especializar pelas pessoas que tiraram foto, agora ninguém tira foto mais e revela, mas digamos que fosse isso, e queimou metade do seu filme. Você que tem menos de 40 não sabe do que eu tô falando, dá um Google aí também, gente. Queimar filme, revelar fotos, já existiu. Então, é muito específico, né? E aí eu volto a reforçar o tamanho de mercado e de oportunidades de negócios que a gente tem. Sim. Quer ver uma coisa que é muito comum e que não vejo tanta, que não vejo sendo explorado assim, são as questões de repetição, né, dessas contas de telefone que você paga, e aí a empresa telefônica vai e te cobra ela de novo. Às vezes lá está em débito automático, às vezes você não notou, às vezes outra pessoa pagou, apesar de que se vocês conhecerem alguém que paga suas contas, vocês me mandam contato, mas fica naquele pagamento duplo e às vezes você acaba pagando achando que está devendo e paga de novo, etc. E onde que vai parar, sabe? As empresas continuam fazendo, a pessoa que está pagando, às vezes é uma coisa tão pequena, uma coisa tão ínfima para ela, que ela acaba deixando para lá, e é uma prática que acaba sendo recorrente. E aí, onde que vai parar, sabe? Por que o advogado não vai perder tempo dele indo lá para cobrar uma conta que foi paga 2 vezes R$50, sabe? Então, assim, primeiro, a gente entender que existe esse campo de coisas que ainda está no limbo ali, né, de coisas que não estão sendo exploradas, existe uma necessidade e existe lá o profissional do advogado, que é o advogado tradicional, que ele não vai perder o tempo dele, né, entre aspas, para cobrar uma conta de R$50 que foi pago 2 vezes, certo? Porque, pô, são R$50, apesar dos pesares, para o advogado é pouco você investir um tempo naquilo. E existe ainda essa necessidade da pessoa ter o direito dela sendo feito ali válido, né, sendo protegido, mas a pessoa precisa que aquilo seja feito. Mas às vezes é tão pouco que ela deixa para lá. Mas ainda assim acontece, sabe? E aí, quando a gente vê a questão do advogado tradicional que não vai perder tempo com isso, que a gente vê a possibilidade de uma legal tech se introduzir no mercado e resolver essas questões. E para o cliente final, para a pessoa que está sendo beneficiada, isso é muito bom. Porque o cara pagou 2 vezes lá os R$50 da conta dele, que no final do mês pode ter feito pode ter sido ruim para ele ficar sem R$50, ele pode ter passado alguma necessidade por isso, sabe? Então aí eu vejo 2 coisas que são importantes. A primeira é alguém identificar essas necessidades e vir com uma opção para resolver, no caso das Legal Techs, que eu acho muito bacana o trabalho delas. Segundo, é o advogado tradicional parar de ser tradicional. Porque enquanto ficar naquele pedestal, naquela posição de doutor endeusado e etc., ele vai ficar engessado naquele ramo de atuação dele. E, inclusive, agora eu vou até puxar uma sardinha para o Matheus. O Matheus tem um trabalho muito legal com isso, com a Mentorama. E aí eu vou até pedir para ele falar um pouquinho a respeito da Mentorama, que eu estava dando uma olhada, uns cursos que vão ter, estava dando uma olhada e tem uma grade de marketing que está sensacional, que eu vou pedir uma bolsa para fazer só a parte do marketing, tá? Eu vou avisando. Mas aí fala um pouquinho, Matheus, sobre essa questão do tradicional e essa questão do advogado inovador e moderno. Cara, eu acho que assim, nós finalmente chegamos num ponto, né, de mercado da advocacia onde a preocupação com o cliente assumiu um posto principal, sabe? Porque o grande escritório, e aí grande escritório de verdade, tá, cara? O grande escritório do Brasil, assim, né, Rio, São Paulo, os caras que estão cobrando 3, 4 mil reais a hora, porque isso existe no Brasil, né? Isso existe. Cara, esse cara, ele tá num nível diferente de
de vida, tá? Ele tá numa camada diferente de mundo, sabe? Ele existe no universo paralelo dele. E aí, para esse cara, eu vou te falar que talvez inovar e a Legal Tech nem faça muito sentido. Nem faça muito. Agora, o que eu acho que é maravilhoso da tecnologia? Cara, a tecnologia é democrática. Ela permite que a gente dê acesso e a gente concorra um com o outro pelo nosso valor e não pelo nosso histórico, sabe? Não é porque um cara chegou primeiro do que eu no mercado que eu não consigo concorrer com ele. Porque eu consigo tecnologia e consigo, né, entregar serviços tão bons quanto. E o que eu acho que é bem legal também nessa brincadeira é que o jogo vai ser um jogo de entrega de valor agora. Assim, o que eu, Matheus, tenho que fazer no meu escritório para entregar cada vez mais valor para um cliente meu? Porque, né, esse cara pode ir embora para um outro escritório, ele pode ir embora para uma Legal Tech, ele pode simplesmente querer fazer tudo sozinho. Então, o que eu, enquanto advogado, tenho que ter preocupação de ficar sempre entregando mais para esse cliente? Sabe? E para mim, cara, essa é a pergunta fundamental. Sabe? Porque se a pessoa não vê valor no que eu faço, cara, nem faz sentido trabalhar comigo. Não faz, cara, porque, né, é o cliente que vai ficar reclamando, é o cliente que vai querer pagar, é o orçamento que vai ser aprovado, um monte de coisa assim. Sabe? Agora, sim, talvez, né, por sorte, por trabalho e tal, eu tento cultivar bastante relacionamento muito forte com meus clientes e tento ter certo. Sabe? Porque, cara, toda vez teria uma alternativa né, aos serviços que a gente presta no escritório, mas que, porque a gente entende do negócio dele, porque a gente tenta gerar receita para ele, porque a gente se comporta como uma espécie de unidade de negócios dele mesmo, a gente consegue criar um relacionamento muito forte, agregar muito valor para ele, e aí, cara, a gente mantém um relacionamento sustentável e saudável de longo prazo. O que eu vejo muito é que a advocacia, né, de forma geral, ela perdeu essa preocupação, sabe, de ter o foco no cliente, de ter uma atividade centrada no usuário dela. E aí, infelizmente, hoje, você tem uma imagem social muito ruim do advogado, né, toda a fama ruim de ser aproveitador, de ser caro, de ser burocrático, tudo isso, que é uma fama... bem parecido, né? Eu acho que acaba, assim, a gente chegando num ponto que, no limite, assim, né, lá no extremo, cara, a gente vai ter que entender se faz sentido, sabe, continuar sendo advogado. Porque, pô, se o cara, né, pessoalmente tá infeliz com a advocacia, pô, faz outra coisa, cara, abre uma Lautec, vai empreender, sei lá, sabe? Tô aqui para isso, né, eu sou a prova viva de que eu sou acadêmico de Direito, né, a gente já comentou sobre isso, mas eu me vi não feliz e não satisfeito com a profissão ao decorrer do curso. E aí eu falei, cara, eu tenho, assim, né, agora eu vou bem pesquisadinha pra mim mesmo. Eu tenho um puta dom e um puta talento para comunicação, eu me acho uma pessoa muito comunicativa e venho estudando a respeito de marketing há algum tempo. Eu falei, cara, por que não começar a investir nesse lado, sabe? E aí, posteriormente... Só para você, não tá puxando sardinha você para você mesmo, também. Obrigado. E aí, se eu conseguir futuramente unir essas duas coisas e aproveitar ao máximo todos os estudos que eu tive durante a minha carreira, durante a minha trajetória, show, top demais, mas a gente tem que parar de achar que todo mundo é engessado, e porque eu fiz isso eu só posso ser isso, porque eu fiz aquilo eu só posso trabalhar com aquilo. Mano, chegou a hora de todo mundo ser multidisciplinar. E se você não dá certo na administrativa, vai para o financeiro, se não dá certo no financeiro, vai para a comunicação, vai para onde você se achar melhor. E é isso, a gente tem que parar de ficar se prendendo por coisas tradicionais e velhas, sabe? A gente tem que começar a pensar para frente, pensar no novo. Nossa, dei mó textão do nada, né? Mas continue, Matheus. Cara, e inovar é fácil, né, cara? A real é essa, sabe? Assim, é muito difícil, por um lado, você conseguir ter resultados com inovação, mas no mercado tradicional, como o do direito, cara, qualquer coisa que você faz diferente já chama muita atenção, sabe? Já é muito inovador, já traz muito resultado legal. Ainda que talvez não resultado financeiro imediato, né? Porque isso aí é um outro problema. Mas resultados, assim, legais, sabe? De você conseguir causar algum tipo de impacto. E aí, cara, pra você ter uma ideia, né? Assim, sei lá, você conseguir fazer uma boa gestão de talento na advocacia já é uma dificuldade tremenda, sabe? Porque geralmente o escritório de advocacia é meio que moedor de carne, né, cara? Você tem a cúpula
Você tem, né? A cúpula, que geralmente é familiar na maior parte das vezes, e aí, daqui para baixo, você tem um teto muito baixo, né? O cara não consegue ascender na profissão em lugar nenhum. E aí, o que acaba acontecendo? O cara, ele entra como estagiário, advogado júnior e coisa assim, não consegue subir, ele sai e monta o escritório dele. Aí fica um monte de escritório pequenininho, sabe? Então, assim, já é um lugar da advocacia. Se alguém vier com uma solução para isso, pronto, já tem espaço de mercado, sabe? Alguém vieram, né? Porque já tá aí, quem não... Já tá acontecendo, já tá acontecendo. Sabe? O advogado é um cara muito formal, né? É conhecido como um cara que sai pra falar não. Pô, se você consegue... se você consegue, enquanto advogado, construir soluções com os seus clientes, pronto, já é um diferencial. Já é um diferencial legal que, né, um bom cliente vai reconhecer isso. Porque ele vai falar, pô, eu fui naquele cara lá e tal, o cara só fala que não posso fazer. Pô, pra falar que eu não posso fazer, eu já sei, cara. Eu quero saber como que eu posso fazer o que eu quero, pô. Né? A frase até famosa, eu acho que do Rockefeller, nos Estados Unidos. Eu contrato advogado não para me falar o que eu não posso, mas para me falar o que eu posso, como eu quero fazer, como eu posso fazer o que eu quero. Sabe? Então, eu acho que assim, essa entrega a mais do advogado hoje que está fazendo diferença, sabe? E aí, independente se o cara trabalha, né, com serviços assim mais básicos e mais complexos, porque a gente também tem que fazer, né, o toque à consciência de falar, ok, a Legaltech ela consegue atender, né, essas Legaltechs específicas conseguem atender a demanda simples. Agora, você pegar um caso mega complexo de briga entre sócios, envolvendo operação Brasil e Rússia, sei lá, cara, calma aí, sabe? Calma, existe um momento para você procurar o cara tradicional e o cara mais inovador, sabe? Porque o cara tradicional tem o seu valor. Então, o que eu consigo enxergar como futuro de mercado hoje é a gente ter assim, uma definição melhor, sabe? Umas caixinhas mais definidas de falar assim, cara, o advogado, o cara que é tradicional vai ficar aqui. Pô, o advogado inovador, o cara que é mais despojado, mais bicho doido. Que usa meia de unicórnio. Usa meia de unicórnio, né, Marley? Vai ficar aqui, sabe? E as Legaltechs vão ficar aqui. Sabe? Cada um vai ter a sua área de atuação bem delimitada, o seu nicho, o segmento público, e todo mundo vai conviver, né, de maneira, espero que harmoniosa, né, que não tenha muita briga com isso por aí. E geralmente me perguntam muito, o advogado vai acabar, sabe, a Legaltech vai tomar o lugar do advogado e tal. Cara, vai. Né? Uma parte vai, isso é óbvio. Isso é óbvio. E eles que lutem, mais uma vez. Sim, é verdade, eles que lutem, sabe? Porque é um processo natural de evolução do mercado, sabe? Né? Assim como o Uber tomou um espaço taxista, assim como hoje em dia a gente está tendo, né, até iniciativas na área da medicina, com toda essa telemedicina e diagnóstico de imagem, com o uso de robô, umas coisas bem legais que estão acontecendo, no direito também. Sabe, uma camada de serviços superficiais vai embora. Né? Ela vai ficar na mão da galera de tecnologia. Não tem o que fazer em relação a isso. Por outro lado... Não vai remar contra a maré. Não adianta. Não tem como, cara. Não tem como. Porque nada é mais forte do mercado. Até hoje lá, na frente da sede do governo, querendo entregar de volta, sabe? Com as máquinas abaixa os computadores, né? Não tem como, as coisas elas evoluem, as profissões elas acabam e outras vão surgindo e ficar nessa roda de querer segurar o insegurável, né, e contra a maré é uma bobagem. Você tem que estudar quais são as oportunidades dentro daquela maré e se especializar e correr atrás para entrar no jogo da inovação. Não existe, não adianta você ir contra. Você tem que entrar no jogo da inovação. Mas eu não concordo com o Legaltech. Beleza, mas então presta atenção quais são os ramos que você vai atuar, porque essa parte você vai dançar se você não automatizar, se você não criar um sistema inovador para atender. Então vai para outra coisa, tá? Vai para o criminal. Até aparecer alguma coisa com o criminal, você está lá com um espaço mais amplo para você trabalhar, né? Queria até fazer um desafio aqui pra gente ir terminando o nosso... Quanto tempo que a gente já tá falando isso aqui? Mas já deve ter um tempo, hein? Mas eu queria fazer assim, a gente pensa o seguinte, quando chegou iFood, e agora tem chip, não sei o que, a gente mudou todo o nosso sistema de consumo de alimentos, né? A gente
E isso mudou até para o comércio. E agora, nessa crise, os motoboys aí estão mal falados por nós enquanto motoristas estão aí salvando a pátria, fazendo as entregas de farmácia, de mercado e de comida. E aí você tem um Uber, e aí dá essa reviravolta da questão dos taxistas, né? Enfim. Você tem, há um tempo atrás, o smartphone que tirou o emprego de todo mundo que trabalhava com fotografia, que vendia máquina, manutenção, ficou restrito a um nicho profissional e tal. Aí vocês têm a Legaltech agora que entra trabalhando profundamente aí na parte jurídica, né? Na inovação da parte jurídica. Quem vocês apostam que vai ser a próxima profissão, nicho ou setor a ser impactado por uma revolução de inovação, assim, uma revolução tecnológica, hein? Medicina. Machine Learning. Fez um podcast sobre Machine Learning. Sensacional, cara. Computador te dá... Sim. Porque, de novo, né, eu falei aqui mais cedo, o direito é basicamente o mesmo desde a Roma Antiga. A medicina é pior, desde a Grécia Antiga, e um pouquinho antes. E, cara, tem muita coisa muito legal acontecendo. Muita. O machine learning, assim, realidade aumentada. Cara, eu acho sensacional você trabalhar com realidade aumentada, para você fazer treinamento de cirurgião, por exemplo. Cara, você faz diagnóstico por imagem, sabe? Tem muita coisa muito legal acontecendo e que eu acho que é uma classe profissional que consegue ser talvez mais tradicional ainda que os advogados, sabe? É o tal do médico. Sim. Mas, assim, é um negócio, né, que para quem tá de fora, assim, fica, cara, os caras são super unidos, né, super corporativistas também, e coisas assim, e que eu tô vendo, eu acompanho, né, um projeto de inovação enquanto advogado deles, tem umas coisas legais assim, acontecendo, você fala, cara, para mim é um mercado que vai tomar uma porrada também, assim, de um dia pro outro. Um dia para o outro vai acabar assim, sendo, sei lá, dominado por essas grandes empresas farmacêuticas, mais do que já é, mas que vai ter uma reviravolta muito grande, cara. Muito grande mesmo. Qual o seu aposto, Arlen? Educação. Ai, o Arlen ia falar isso. Você roubou minha fala. Cara, eu espero que sim, porque a Mentorama tá aí para isso, né? Eu espero que sim. Eu ia falar isso, cara. Eu acho assim, o coronavírus, bicho, já tá um monte de criança estudando online. Uhum. Vai muita gente perceber que a educação pode ser feita à distância, e a distância não precisa ser ruim, a distância não precisa ser uma coisa menor, sabe? Hoje, eu estou estudando à distância enquanto a gente está gravando esse episódio. Eu estou estudando à distância, minhas aulas estão sendo transmitidas online, numa sala virtual, e assim, 99% dos meus colegas de classe dizem que se o curso continuar assim até o final, vai ser a melhor coisa que aconteceu na faculdade durante 5 anos. E eu tô dentro desses 99%. Então, assim, e outro exemplo, meu sobrinho tem 6 anos, quando sair esse episódio ele já vai ter 7, mas hoje ele tem 6 anos e ele tá tendo aula virtual, ele tá tendo aula online. Então, os professores passam exercício para eles fazerem, os professores mandam vídeo explicando como faz, corrigindo atividades. Então, tudo está transferindo para o meio digital. E eu acho que a educação e a medicina também é uma boa aposta, mas eu acho que a educação já começou a se inserir agora com essa pandemia que mostrou a possibilidade de tudo ser feito, né, de forma remota. Eu acho que foi um grande avanço no sentido de jogar na cara de todo mundo que dá para fazer e que aquela reunião que demorou 30, 40 minutos pode ser só um e-mail, sim. Então, tudo isso está sendo está sendo trazido à tona, e eu acho que a educação é uma grande aposta de que vai, sim, começar a morrer essa questão de presencial, até porque o modelo de educação, isso é assunto para um próximo podcast, mas o modelo de educação já é bem obsoleto, né? Já está bem para trás, já foi superado, a gente viu que não deu certo, e tende a mudar. Aprendizagem, né? Exatamente, cada um tem seu ritmo de aprendizagem. Diferentes. Eu vivi entediada, porque para mim falou uma vez, gravou, sabe? Não tem. E por outro lado, eu tenho uma dificuldade enorme com a parte de geografia, tal, de
decorar aqueles negócios. Então, assim, eu teria que dedicar muito mais tempo a isso e não me dedicar tanto à matemática, embora eu seja jornalista. Matemática sempre foi uma coisa que eu peguei muito rápido. Uhum. Eu sou boa, botou a fórmula, tipo, tem um raciocínio para essa fórmula? Se mostrar o raciocínio, acabou. Eu sigo em frente. E aí você fica com aquele mesmo tempo para você pensar todas as matérias. Umas você tem mais dificuldade, então o tempo é curto. Umas você tem mais facilidade, é entediante. Então, eu acho que o online facilita demais para você ir no seu tempo, sabe? Na sua perspectiva de aprendizagem e eu sentido isso muito com a minha pequena aqui também, sabe? O vídeo que ela acha que tem que repetir, ela repete. O que não, ela já tá bom, ela sabe e vai embora. Eu também apostaria em educação. E você, Leandra, qual a sua aposta para a gente fechar esse quadro? Eu apostaria na medicina, mas eu acho que a medicina vai ser mais traumático do que o Uber com táxi. Porque tirar dinheiro do médico, minha amiga... Pesado. No próximo podcast a gente termina falando mal dos médicos depois que terminar isso aqui. Acho que pior que advogado é só médico. Incrível. Eu acho que as legal techs vão ter um problema quando elas avançarem para o sistema jurídico e começar a buscar machine learning para decisão judicial e começar a tirar emprego de juiz. Eu acho que para aí por um bom tempo. Cara, isso já existe. Isso já existe. Mas aí para. Aí não para, é jurisprudência, gente? Não, é isso que fala? Que vê se já teve... Oi? Jurimetria. É isso aí, viu? Eu sabia que eu já tinha lido sobre isso. Existe. E, cara, tem um projeto na Estônia, que a Estônia, assim, ela é líder em cultura digital no mundo, de substituir juízes por robôs. Gosto também. Drop the mic. Isso, assim, muito mais impessoal, né? Muito menos hoje eu tô com raivinha, vou aumentar a sua pena. Desculpa, juízes, eu não estou dizendo que é todos, tá? Que antes que eu seja processado, igual aquele jornalista que foi processado e respondeu no Brasil todo, com audiências iguais no Brasil inteiro, né? Porque tem isso. Mas eu acho que os robôs não teriam essa capacidade de né? Cara, não, e até mais do que isso, para pensar, né, em termos de investimento, o juiz ele é um profissional caro, né? Porque recebe uma grana violenta. E aí, pô, você quer um profissional caro julgando uma situação ultra simples, sabe? Qual é o sentido disso? Por que você não libera esse cara para poder trabalhar num caso realmente complexo, sabe? Sim, realmente necessite, né? De um toque humano. Sabe? Agora, por exemplo, cara, coisas preto no branco, atrasou o voo, tem direito indenizado, cara, precisa ter um magistrado ali julgando isso, sabe? Né? Para fim de legislação no Brasil, hoje ainda precisa. Mas, sabe, eventualmente, essa discussão toda de legal techs, eu vejo que não é uma questão, um problema da advocacia, é do sistema jurídico do Brasil como um todo. Porque a gente está falando de, no limite, cara, não fazer sentido existir boa parte dos cargos públicos de hoje, sabe? Do judiciário, por exemplo. Porque cartório vai morrer, com certeza. Sabe, porque se hoje eu tenho um estagiário... Realmente. Eu tenho um estagiário, um servidor público que fica lá, pô, carimbando folha de papel, cara, sabe, botando número de processo. Gente, desculpa por esse servidor, mas, cara, né, não faz sentido isso hoje em dia mais. Esse cara tem que ser aproveitado em outra coisa. Ele tem que agregar valor para a sociedade de alguma maneira. Sabe? Então, Sim. Desculpa o profissional de datilografia, mas a gente acha que ter excluído essa profissão foi um avanço. Eu só acho o seguinte, a gente vai começar a se desculpar por Deus e mundo se a gente começar a listar todos os seres que podem ser substituídos pela tecnologia. Vamos encerrar esse podcast e vamos falar disso agora no off, só, gente. Imagina só, já estamos no meio da pandemia. Se a pandemia não tiver acabado até esse podcast, o cara que é profissional vai falar, quando acabar o vírus, acabou a minha profissão. O cara vai entrar em cima. Exatamente. Não é um bom podcast, né? Não tá animador. Não tá animador. Tá. Doutor Matheus, Warlen Cesário, Leandra Sena, o meu muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Espero que a galera de casa... que não pode sair, então é de casa mesmo, nem vou falar cadeirinha, ônibus, transporte, você que está em casa, tenha curtido bastante esse bate-papo, fala aqui que eu te escuto.
além do nosso blog, que vai estar alimentado, além do Spotify e todas as outras ferramentas de áudio, a gente também está no YouTube, uma gravação que não é no nosso estúdio profissional, mas em breve voltaremos para a nossa super Zéia, nossa mascote do estúdio. E vai ser um prazer te receber lá, doutor Marcelo Martins. Mas imagina, eu agradeço pelo convite, estou super à disposição, sempre que precisando de alguma coisa. Quer continuar esse papo aí, a gente continua, ou outro também, sem problema nenhum. Espero poder ter ajudado um pouquinho aí a contribuir assim, com conteúdo para tentar tirar, né, todo esse desconhecimento que existe hoje sobre tecnologia no mundo dos direitos. Sucesso para todos nós, fé, abraço virtual, até a próxima. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Fala. Fala. Hã? Eu? Fala. Sim que eu falo. Fala, Kiki, eu te escuto.